Você está cuidando da sua vida esportiva, praticando esporte e de repente está acontecendo algo diferente e você não está sabendo? Fica comigo. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Hoje, dando continuidade na sua saúde, o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer o Dr. Cláudio, médico do esporte, que veio aqui para falar para você tudo sobre medicina esportiva e para te ensinar coisas melhores e prevenir lesões, né? Lesões e problemas ocultos aí, né, Dr. Cláudio? Tudo bem? Como vai? Isso mesmo. Boa tarde, Plácido. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do seu programa. E vamos lá, vamos bater um papo desse assunto que eu adoro. Ótimo. Olha só, na última entrevista, nós fizemos uma entrevista com o apóstolo Edmilson, a gente falou sobre fé e saúde. Então, a gente falou sobre fé e saúde e hoje nós vamos falar sobre esporte e saúde. Você que gosta de malhar, e aí é o que eu me preocupo, Cláudio, é que às vezes as pessoas, a grande maioria que vão buscar uma malhação, cuidar do corpo, sair do sedentarismo, legal, mas às vezes pode ter problemas ocultos e não sabe, ou às vezes até mesmo há uma área de lesão e está praticando um esporte e o personal está dando exercício e às vezes não está prestando atenção e ou às vezes a pessoa está fazendo por conta, não está usando um personal. Sim. E isso pode caracterizar problemas no futuro, né? Aí eu acho que esses problemas ocultos eu dividiria em dois grupos. Primeiro, um clínico com ênfase na parte cardiológica e também o ortopédico. Vou falar um pouco primeiro do cardiológico. O que é importante? Primeiro, a pessoa saber o contexto de saúde que ela se encontra. Você tem alguns fatores de risco cardiovascular que não devem ser ignorados. Se a pessoa já tem hipertensão arterial, diabetes, fuma por bastante tempo, tem problemas com estresse, sono ruim, ou mesmo idade, a partir dos 50 anos, 45 anos, é importante você fazer um check-up cardiológico anual ou bianual, dependendo da condição de saúde que a pessoa tiver. Porque essas questões cardio, risco aumentado de ter um infarto agudo do miocárdio, muitas vezes você só vê no exame, não necessariamente você vai ter um sintoma clínico, por isso fazer exames periódicos. Mas também, que você faz um exame lá, vou fazer um exame por ano, você viu como está a sua saúde, como está o seu coração naquele momento. Um mês depois, pode mudar um pouco. Então, se a pessoa tem um contexto de risco cardiovascular por esses fatores que eu falei, também tem que valorizar sintomas que não tinha antes. Eu comecei a fazer exercício, igual a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, comecei a sentir uma gastrite, mas é uma gastrite relacionada não só com o que eu como, mas às vezes quando eu faço exercício físico a gastrite piora. Isso pode ser um sintoma de pré-infarto, que é a angina estável ou instável. Ou mesmo uma dor no peito, ou qualquer mal-estar inespecífico, mas quando eu faço exercício eu tenho um mal-estar. É importante, de novo, ser reavaliado por um médico, ou um médico do esporte, ou um cardiologista. Então, essa autopercepção e não negligenciar quando o seu corpo der algum sinal de que algo está diferente, pode não ser nada, mas aí é bom fazer essa avaliação. E também a questão ortopédica, as pessoas gostam de fazer atividade física, gostam de fazer esporte, competir, e isso deve ser incentivado. Eu não gosto de ficar obrigatoriamente criando barreiras para que só você tem que fazer isso, aquilo, para só depois poder fazer um esporte. Mas, se puder, é interessante ter uma avaliação com o médico do esporte, principalmente se já tem um histórico de lesões, ou mesmo bater um papo com quem tem experiência no assunto, porque o maior erro das pessoas é querer subir muito rápido o volume e de forma mais impulsiva, assim, uma hora não está fazendo nada, de repente está querendo fazer tudo. E ter essa tranquilidade para ir progredindo na velocidade certa e também fazer uma avaliação de coisas grosseiras no exame físico que podem gerar um risco óbvio de lesão, que aí a gente já intervém para prevenir, mas também ir acompanhando para caso algum sintoma ortopédico ou clínico apareça, você já vai intervindo precocemente, que aí é muito mais fácil de resolver. Doutor, o senhor tem um instituto dessa parte do esporte, né? Depois nós vamos colocar aqui nos caracteres o nome do instituto para você que está assistindo, de repente precisar sentir interesse. E deixa eu te falar uma coisa, já aproveita, curte, compartilha,
porque você pode precisar disso. Porque o que acontece muitas vezes? Tem tudo isso que você está falando e tem uma coisa que a gente vê muito, os atletas de finais de semana. Aquele cara que gosta de jogar bola, pelada, e muitas vezes ele tem alguma lesão e não sabe, ou tá porque o crônico muitas vezes ele não percebe o agudo, né? Isso. Então, que nem já me chegou aqui, olha o que chegou para mim aqui agora. Enquanto estava falando, tênis. Atletas de finais que jogam tênis, porque tênis pode parecer um esporte leve, não é um esporte de alto impacto, né? Sim. E o que a gente pode falar para esse pessoal que é de final de semana e de repente não se cuida, porque é um impacto, né? Primeiro, de novo, é melhor fazer o esporte no final de semana do que não fazer nada. Agora, se a vida permitir, ou a rotina de vida, também, além do tênis, fazer uma musculação para dar um suporte para poder praticar o esporte com mais segurança. Em relação às doenças crônicas, eu me atentaria a um fator importante, que é não negligenciar dor ou edema, o joelho está inchando, o tornozelo está inchando, mesmo que não tenha dor. E tem gente que às vezes começa a ter dor e fala, a dor é normal, e fica mascarando a dor com anti-inflamatório, com analgésicos. Então, aí, se não está sentindo absolutamente nada, tudo bem. A princípio está indo bem. Mas se começou a sentir alguma dorzinha, não fique mascarando. Aí, obrigatoriamente, procure um médico. Agora, se quiser fazer tudo certinho, um programa para você ter um melhor rendimento e um risco menor de se machucar e também de progredir uma doença com uma lesão crônica, aí é bom também. Faz parte para fazer um check-up com o médico do esporte, tanto clínico, cardiológico quanto ortopédico, para ter um suporte melhor para progredir no seu esporte, no tênis, por exemplo. Porque aí vai ter um melhor ganho de massa, uma questão de peso e um aumento de performance, né? Porque eu garanto que as pessoas que estão te procurando, além de você ter os seus clientes, tem aquele que está assistindo agora, e eu não sei se é controverso o que eu vou te falar, mas todos que fazem o uso da caneta precisariam estar cuidando da parte de não achar que só a caneta que vai emagrecer. Não precisa, tem que cuidar dessa parte cardiovascular, o cardio, né? Certamente. E quantos a gente vê agora essa febre de caneta, e de repente pode estar se detonando por dentro? Que é bom também. Tudo veio para agregar, mas a saúde não é só você ficar em déficit calórico emagrecendo. Eu até gosto de falar, lá na clínica, qualquer queixa de saúde, até uma lesão ortopédica, a gente contextualiza na base da saúde da pessoa. Eu falo que existem 6 pilares da saúde. Um deles é uma alimentação de qualidade. Se a pessoa está com sobrepeso, tem um déficit calórico. Então, a alimentação, que aí a caneta ajuda na alimentação, é um pilar. Praticar atividade física regularmente é outro pilar. Ter um sono de qualidade é um pilar. Tratar qualquer dor crônica ou limitação física é outro pilar. Estresse, controle do estresse. E aí eu coloco um 6º pilar, que é a felicidade. Que se você observar, todos esses 6, eles um influencia no outro. Que se você está com dor, você já fica mais estressado, você dorme pior, tende a comer mais. E aí impacta na felicidade. Se você tá num momento ruim, tá triste, insatisfeito com alguma coisa, já não tem ânimo para comer bem, para fazer exercício. Então, e geralmente, quando a pessoa tem uma queixa, ela tem um desses 6 pilares que está grosseiramente impactado. E aí você tem que tratar a queixa da pessoa, mas também esse pilar. Isso é interessante, hein? Porque muitas vezes não. Na maioria das vezes as pessoas não prestam atenção nisso. É interessante o que você falou do pilar. Um pilar pode estar desequilibrado. Então, e afetando os outros, mas sempre vai ter um ou dois muito grosseiro. E geralmente quem está fazendo uso de caneta, na grande maioria você vai ver que está com uns 2, 3 pilares bem derrubados, né? A caneta está ajudando no pilar da alimentação, mas tem que olhar os outros 5. Porque isso acaba levando o quê? A uma depressão, né? Sim, isso leva ao adoecimento. Não só a depressão, mas qualquer outra doença clínica ou até ortopédica. Entendo. O que mais aparece lá com relação às lesões de ortopedia? Eu não tenho uma estatística objetiva, e é curioso, porque a gente fala que eu acabo atendendo desde o sedentário até o esportista que busca um alto rendimento, e aí às vezes o esportista se machuca pelo excesso de esporte e o sedentário se machuca justamente por não fazer atividade física. Então a dor, a lesão, ela é super comum. Eu acredito que
no meu dia a dia, o primeiro que eu atendo são pessoas de média idade ou sedentárias, ou que faz musculação 2, 3 vezes por semana e está com alguma dor, às vezes até uma dor ocupacional, de ficar muito no computador. E o segundo grupo, meio empatado, são atletas amadores, né, mas que praticam com bastante vontade um esporte, beach tênis, corrida, tênis, e aí estão com alguma lesão relacionada a esse esporte. Aí o terceiro grupo também é bastante prevalente, é para fazer atividade física em pessoas, às vezes idosos, ou pessoas que já infartaram, têm algum problema clínico, ou ortopédico de saúde mais importante. Aí esses 3 grupos são o que eu mais atendo. Joia. Pessoal, bacana isso aí, né? Vai curtindo e vai enviando para aquele que você conhece na academia que não está cuidando, tá? Olha só, fica com a gente, vai lá para o link da bio, que aqui a entrevista vai continuar agora no YouTube, vai estar aqui no jornal, tá aqui no Instagram, mas agora ela vai alongar um pouquinho mais e vai para o YouTube para você continuar lá, tá? Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Como eu te falei, o que dá mais lá, né? Mas assim, o que você, como médico do esporte, trabalhando nessas duas frentes, tanto na questão cardiológica como na questão ortopédica de lesões, o que você pode chamar a atenção para a pessoa que está assistindo esse programa? Porque nesse momento tem vários tipos de pessoas. Tem aquele do final de semana, tem aquele que fala que vai fazer, mas semana que vem, né? E tem aquele que está fazendo com muita intensidade, né? E de repente eu acho que poderia se reavaliar. Né? O que você diria desses 3 grupos aí? Mas de dicas? Dicas, né, para a pessoa que está assistindo, o que você acha que ela tem que fazer, o que é o importante? Então, o primeiro, o mais importante é continuar ativo, continuar fazendo atividade física dentro do que sua rotina permitir e principalmente coisas que você goste de fazer, porque se você faz uma coisa, você tem que fazer tal exercício para poder praticar o seu esporte que você gosta. Não, você tem que fazer o que você gosta, porque uma coisa importante, vou fugir um pouco, daqui a pouco eu volto. Sim, claro. Mas tem uma estatística aí falando um pouco da reabilitação cardíaca, mas isso vale para outras pessoas também. Mas reabilitação cardíaca de uma pessoa que infartou e depois começa a fazer atividade física. Estatisticamente, 50% desiste e volta a ser sedentário nos primeiros 6 meses e 90% para no primeiro ano e não continua. Então você vê que de tudo, o mais importante é a aderência. É a pessoa ter um estilo de vida saudável, ainda que não se enquadre no que é ideal, mas vai ter momentos que vai fazer o ideal, vai ter momentos de vida que vai fazer um pouco menos, mas sempre está fazendo. Então, o primeiro foco é na aderência e fazer o que gosta é crucial para isso. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto e ter prazer. Não achar e descobrir qual exercício que dá prazer. Porque aí você não vai por obrigação. E a dica é um pouco do que a gente conversou, primeiro, se puder, ter um acompanhamento com um médico do esporte, fazer uma avaliação cardiológica periódica. Isso é importante, é desejável. Agora, aí passa a ser obrigatório você se consultar com um médico se você tiver sintomas ortopédicos ou os sintomas clínicos que mesmo que você ache que não é nada, como por exemplo uma gastrite quando faz exercício, aí tem a obrigação de se consultar com um médico do esporte ou cardiologista. Lá na clínica, como que seria a sequência? A minha clínica, ela tem os consultórios médicos, tem uma academia de musculação dentro da clínica. Então, tem uma academia lá? Tem uma academia. Então, aí eu prescrevo a atividade física, considerando todas as questões de saúde da pessoa, e aí o educador físico ou o fisioterapeuta monta o treino baseado naquelas minhas considerações. Então, aí quando eu atendo a pessoa, aí o que eu vou definir? Qual vai ser o acompanhamento dela? Pode ser, tem um estúdio de musculação que é um profissional para no máximo 3 pessoas.
Geralmente é quando a pessoa está mais fazer uma prevenção ou acabamos de tratar uma dor e agora vai fazer um segmento de longo prazo, uma prevenção. Aí, ou então vai ser acompanhado por um fisioterapeuta individualmente. E aí, o que define se essa pessoa já vai direto para o estúdio ou vai ter um acompanhamento individual é, primeiro, o status, se for um idoso mais frágil, aí ele precisa de alguém só para ele. Ou se for quando a gente vai tratar uma dor crônica ou uma lesão, em geral acaba sendo um profissional acompanhando individualmente, e aí não é nem só exercício, aí tem técnicas de terapia manual, aí vai fazer o laser, meios físicos, vai fazer o tratamento, e depois a pessoa, em geral, evolui aí sim para o estúdio para voltar a fazer atividade, para dar sequência na atividade física. Então, quem está assistindo aqui, que é um atleta de alta performance, que já faz o exercício, competição. Então lá vai ser muito bacana, porque lá ele vai aprimorar, então. Aí no estúdio a gente vai fazer uma prescrição de exercícios importantes para o esporte dele, tanto para prevenir lesão quanto para performance. Por exemplo, se é um esporte que exige mudança de direção, então a gente vai ter exercícios que ajudam a pessoa a ter potência na mudança de direção, além de exercícios de mudança de direção propriamente dito, ou esportes que precisem de aceleração. O que seria esse mudança de direção para quem está assistindo? Dá um exemplo. Mudança de direção, no futebol, o tênis, quando você está ou parado ou indo numa direção e precisa rapidamente mudar. Então, quando você vai fazer isso, o que você precisa? Primeiro, de pliometria. Aquela força elástica que os tendões e os músculos têm, de você bater no chão e já te empurrar para o outro lado. Outra coisa que você precisa, de aceleração. Eu falando de futebol e tênis. Certo. Porque às vezes você está parado e você tem que acelerar num curto espaço para chegar na bola. Então tem que treinar. E o que melhora a aceleração? Além do treino de aceleração propriamente dito. É treino de força máxima. Aí tem que fazer um peso mais alto, 1, 2, 3 repetições apenas, né, mas com um peso mais alto e um descanso maior. Isso você está treinando força máxima. Tem que treinar potência, que são alguns exercícios de LPO, que é mais próximo do CrossFit, mas são exercícios que têm transferência para aceleração. E acaba tendo que fazer exercícios de salto, mas quando você vai fazer a aceleração, o que acontece? O pé fica bastante tempo em contato com o solo, que é quando ele está gerando a força para te acelerar. Então, quando você vai treinar salto, são exercícios de salto que você, por exemplo, sai de uma posição parada, agacha e salta. Qual que é a diferença? Porque pode ser a pliometria, que você fica saltando rápido. Não, o saltar rápido não tem transferência para aceleração. Mas aquele salto que você fica com mais tempo no pé no chão e você está gerando força, então isso tem transferência. Então, se você precisa de aceleração, o seu exercício de salto vai ser com um tempo aumentado de pé no solo. Agora, se você precisa de pliometria, por exemplo, para mudança de direção, aí são exercícios com tempo de contato curto, quando estamos falando de salto. Então, tem que ir fazendo exercícios de base que vão ajudar ele de acordo com o esporte e, eventualmente, de acordo com o perfil de lesão. Se tem um histórico de lesão, você também tem que individualizar alguns exercícios para prevenção de lesão para aquela pessoa. E aí, considerando essas duas coisas, monta um treino e uma programação para a pessoa. Olha, Craig, bacana. Olha, eu sou da área da saúde e não tinha noção de tantos detalhes assim. Você que está assistindo, e aqui a gente tem muito jogador de tênis ou de beach tênis, vou falar uma coisa para você, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Você pode melhorar, hein? Você pode melhorar muito seu nível de competição com seus oponentes, porque em cima do que você está falando, quem joga tênis, por exemplo, pode melhorar muito o tempo de resposta. Com certeza. Até o futebol. Então, cara, às vezes, eu confesso, eu vou ser bem sincero, eu não sabia que tinha esse tipo de situação. E olha que interessante, a gente estava falando de aceleração. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, você fazer uma aceleração para frente ou correr para frente. Mas se você vai pegar o exercício que dá suporte para isso, são coisas completamente diferentes. Porque a corrida já é o contrário, uma corrida, uma maratona, meia maratona. Aí é um exercício que você, quanto menos tempo de contato com o pé no solo, melhor. Então, quando você vai treinar um pouco de pliometria, saltos, são exercícios de
com tempo curto de espaço, um curto tempo de contato com o pé no solo. Enquanto quando você quer treinar aceleração, é exatamente o contrário. E o vetor também, porque a corrida é um vetor para cima contra a gravidade. O vetor da aceleração é um vetor mais para frente. Então, o vetor dos exercícios são totalmente diferentes e também, na verdade, a aceleração e a corrida são exercícios completamente diferentes, mas parece que é a mesma coisa, né? Aqui o pessoal muito adepto, né, de corridas e tudo mais. Cara, aqui já tá passando um monte de coisa na minha cabeça de pacientes que eu tenho que gosta de fazer maratona, corrida. Olha o tanto de coisa que você pode melhorar no seu esporte tendo um acompanhamento. Eu confesso, Cláudio, eu não sabia que tinha esses detalhes. Não sabia. Outra coisa, por exemplo, em relação à biomecânica da corrida. É super comum. E geralmente a pessoa começa a ter dor. Canelite, dor lombar. É que quando ela está correndo, ela entra com o pé muito na frente do corpo. Isso é super comum. E aí só que pensa, você está se deslocando para frente. Se o seu pé entra na frente do corpo, você está fazendo um vetor que te freia. Então isso aumenta absurdamente o impacto. E aí a gente tem que também filme em câmera lenta, porque isso também, esse pé na frente é questão de super curto tempo. Às vezes olhando você não vê, mas em câmera lenta dá para ver bem assim que está entrando muito na frente. Traz o pé um pouquinho, o momento que o pé encosta no chão, um pouquinho mais para baixo do centro de gravidade, isso melhora muito a performance e acaba, assim, nesses casos, o tratamento da lesão da pessoa acaba também aumentando a performance dela, porque ela para de se frear e diminui o impacto. E também lá você orienta o tênis ideal para a pessoa, o tipo de tênis que ela pode? Eu oriento, mas assim, em algumas situações a pessoa precisa de um tênis específico, mas na maioria das vezes... E tem isso, né? Tem você que tem tênis? Tem, mas assim... por exemplo, para quem não tem uma questão anatômica mais relevante, o tênis, muitas vezes, aquele que a pessoa vai experimentando e se sente confortável, costuma ser o melhor. Mais do que uma ciência por trás, a tentativa e erro também. O empirismo ele é importante nessa hora. Cara, legal, cara. Olha, é que a gente está chegando no fim da entrevista, mas olha, tanta coisa bacana. Pena, né? Mas, Cláudio, eu vou te falar uma coisa. Eu vou deixar aqui as suas redes sociais e me fizeram uma pergunta aqui. Tem atendimento online ou só presencial? Eu faço atendimento online. Eu já tive uma experiência... Eu não gosto tanto, para falar a verdade, porque eu gosto de encostar na pessoa. É diferente. Mas se a pessoa não é de Campo Grande... Às vezes um acompanhamento. Tipo, você faz, mas... Por exemplo, treina, não dá para ir lá direto, mas dá para, por exemplo, você passar, estão me perguntando aqui, exercícios que ele, por exemplo, vamos dar uma, ele vem e faz a consulta aqui com você, faz o tratamento, mas de repente ele está em outro estado, em outra cidade. Não, isso é super comum. É comum, né? Comum, é. Dá para acompanhar online, né? Sim, com certeza. Bacana, Cláudio. Cláudio, eu quero te agradecer. Eu de coração, eu não esperava essa riqueza de detalhes. Que bom. Não esperava mesmo. E coloco aqui a câmera à sua disposição e pedir para você que assistiu, se isso fez sentido para você, curte, dá um joinha agora aqui no YouTube, compartilha, porque isso chega a um maior número de pessoas e acho que uma das coisas do bem da vida não é só o que vem a nós, é o que vai para o vosso reino, a gente poder ajudar as outras pessoas, tá? Cláudio, de coração, e falar uma coisa para você, o programa está sempre aberto, quando você tiver novidade ou quiser falar mais alguma coisa, porque eu garanto que tem muito mais coisa ainda para a gente falar. Tem bastante assunto. E vamos estar à disposição. E aí você fica atento às redes sociais, porque vão te mandar dúvidas aí, perguntas, tá? Mas a câmera está aí te liberada e te agradecer de coração. Todo mundo pode ficar à vontade para mandar dúvidas, seja no meu Instagram ou no Instagram do Plástico, ele repassa, eu vou responder todo mundo. Agradeço a entrevista e a oportunidade e um abraço. Obrigado por você ficou até aqui. E vó, mexa-se, que é importante. Isso vai fazer diferença na sua vida. Com ou sem personal, com ou sem ajuda, como ele falou, faça alguma coisa. Até semana que vem. td1noticias.com. A notícia no seu celular.